Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao De Papo pro Céu. Eu sou Titi Vidal e hoje o nosso papo promete muita risada, mas também muitas reflexões. Isso porque o nosso papo hoje é sobre humor. Será que rir é mesmo o melhor remédio? Será que um mapa astrológico mostra se a pessoa é mais ou menos engraçada, como ela lida com o humor ou como sobreviver de humor? Bom, para falar sobre isso, minha convidada de hoje é mais do que especial. Eu tô aqui com a minha amiga, queridíssima, maravilhosa, né? Eu acabo trazendo muita gente aqui que é multi, que nem eu, né? E a gente vinha falando até antes aqui de entrar ao ar, é o Marte que você tem em Gêmeos, que dá um match ali com meus Gêmeos. E a Cris, ela é, muitas coisas, roteirista, atriz, humorista, mentora, e ela vai contar mais um monte de coisa que ela faz também. Ah, que delícia, tá aqui! Muito Ai, bom, que bom! né? Então, quando você me chama pra fazer qualquer coisa, você sabe que eu venho, gente. Ah, a gente Quer tá estar com sempre você. juntas. E tá com a Titi. Gente, experimentem estar com a Titi. É maravilhoso estar perto dela, fazendo qualquer coisa. Faço mapa astral, faz tudo com a Titi, gente. Muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. Eu tô muito feliz de você estar. A gente vai conversar, né? Eu tava revendo até a sua trajetória pra gente conversar. E ela é muito, muito, muito extensa, né? Você tá aqui, algumas coisas mais recentes, outras mais antigas, mas você vai trazendo. Recentemente você criou a peça Dá Trabalho, né? Que foi muito, muito, muito legal. Sim. Tive a alegria de ir não só para assistir, mas para um talk com vocês, Sim, né? Depois foi da incrível, peça. foi incrível. E a gente vai falar sobre isso porque eu acho que é uma comédia totalmente inspirada na vida real e de problemas super do nosso momento, né? Voltando um pouco na história, você criou muitas coisas de sucesso. A Culpa é do Cabral, eu acho que é uma das referências. Sim, Culpa do Cabral, Culpa da Carlota, as Olívias, tem um monte de coisa. Muita coisa. Você ainda tem um momento icônico aí na sua história, que a gente vai falar sobre isso, que você foi visitar o Papa. Ai, gente, Gente, eu fico muito feliz comigo de ter conseguido isso. Só essa apresentação Não, já valeu a entrevista. Eu acho que a gente fala disso e sobe os créditos. Depois disso não tem mais o que falar. Porque realmente é muita coisa, né? E é muito legal, a gente estamos aqui para falar de astrologia, né? E você é uma virginiana, com Lua em Escorpião, com ascendente em Touro, com Marte em Gêmeos, com Vênus em Leão, uma diversidade astrológica maravilhosa interna. Eu acho que a gente que te conhece vê muito tudo isso em você, né? Enfim, eu acho que é uma combinação perfeita também para você ter essa comunicação tão perspicaz e falar tão bem, e se comunicar, e escrever. E para o humor, é claro, né? Óbvio. Falaram que esse ano é nosso ano dos virginianos, tá certo isso? É o ano dos virginianos? Porque também prometem todo ano que é nosso ano. Titi, você que não mente. É nosso ano. Eu espero que sim, porque eu tenho ascendente Lua em Virgem, Então, né? bora, Titi, mexe aí, fala, liga pro pessoal aí, entendeu? Vamos no nosso Eu ano. acho ótimo que a Cris é da turma das pessoas que fala, né? Que já podia mexer nos planetas, Já mudar as mexe, coisas de gente, lugar. já liga do pessoal, ajeita tudo. Sabe o que é interessante, né? Já que você trouxe o Virgem, eu sempre observo como consumidora de humor, né? Que eu acho que os humoristas, no geral, eles pegam detalhes. Sim. Que as outras pessoas, às vezes, não percebem e fazem desses detalhes coisas muito importantes. E isso é uma característica muito presente no signo de Virgem. Então, eu queria comentar o quanto que você percebe que isso na tua personalidade faz diferença na tua carreira de humorista. Eu acho que, na verdade, eu me tornei humorista por conta disso. Por ser uma pessoa que observava, desde criança, observando muito, achando tudo, criando zilhões de histórias na minha cabeça, assim, eu observava as pessoas, falava, nossa, e se essa pessoa for pra lá? E se essa pessoa tropeçar agora? E se essa pessoa... Então, essa imaginação, que eu acho que é uma coisa do virginiano também, né? A gente fica pensando muito. E o humor, ele nada mais é do que a gente fala, né, a gente, nem sou eu, mas que é tragédia com tempo. Então, o humor, ele vem não existe humor sem uma tragédia que aconteceu, né? Assim, a pessoa que acorda, ela vai pra casa, ela toma banho, ela namora, não tem graça nenhuma. Não é? Não tem graça. Agora você fala, a pessoa saiu de casa e tropeçou no próprio cachorro. Hã? E aí? O que aconteceu? Então, eu também venho... Eu sou uma pessoa que pensa muito e que não só vivi muitas vitórias, mas também tive muitos tropeços. Então, eu observo muitas outras pessoas e observo muito os meus tropeços. Então... Daí que nasce o humor. E o humor é observação mesmo. Quando eu dou aula de roteiro, de comédia, aí eu sempre falo, gente, você tá sentado no ônibus, ouve a história. Sabe aquela síndrome do elevador? Que você ouve uma fofoca, aí chega seu andar e você fala, não, eu quero saber o que aconteceu.
fulano traiu mesmo, ciclano. Essa fofoca que nos move. O humorista, ele ouve isso. Ele fala, aí tem história. Tudo tem história. Essa tragédiazinha aí tem história. Então, eu observo muito. E é uma loucura, assim. Na minha cabeça, são 800 pessoas conversando. Eu não sei se é do Virgem, se é do Gêmeo, se é do papai e mamãe, eu não sei. É o pacote completo, né? É o Porque pacote. o Virgem, ele observa todos os detalhes, né? Você tem o Marte em Gêmeos, que quer participar de todas as conversas, que tem a curiosidade que te move também. Isso. E o teu Mercúrio, que é a cabeça, é muito intenso. Porque ele é em Libra, que até seria um Mercúrio mais tranquilo, mas tem um Plutão junto ali, que é um pensamento meio obsessivo até. Obsessiva. E- Essa sou e eu. muito Eu gosto que toda vez que eu venho com a Titi, assim, quando eu faço as consultas, ela me fala coisas, assim, o terapeuta levou anos pra falar, ela fala, não, você é assim por causa disso. Eu falei, é isso. É, gente, isso. a astrologia é maravilhosa, Não, né? gente, eu amo. E eu acho que essa combinação também do Virgem com os Gêmeos, com o Touro, né, que é um signo chique, com o Libra, você tem uma inteligência que ela é mais refinada também, né? Então, assim, eu acho que você consegue pegar esses detalhes do cotidiano e transformar numa coisa muito inteligente. Sim, e a comédia, o humor, ele tá nesse cotidiano mesmo. O humor, ele nunca vai falar dos nobres, né? A gente vai falar, mesmo se falar dos nobres, é um nobre meio patético, assim. O humor, ele tá no cotidiano, é isso. Acordei, tô atrasada, em vez de tomar, né? Quem nunca, né? Mas, por exemplo, uma amiga minha contou, falou, eu cheguei atrasada, tava atrasada, e aí, em vez de escovar os dentes com pasta, escovei com o meu creme caríssimo. É uma besteira, mas isso já é uma cena. Se você puder desenvolver isso já é engraçado. Então, são esses tropeços cotidianos que vão dando humor, assim, né? Então, é isso, é o cotidiano. Tem muito humor Legal, na sua é vida, muito, né? Você mesmo me contou, fiz isso, fiz aquilo. Ela contou um monte de pequenas tragédias hoje. E eu já pensando, isso daria uma cena incrível. A minha história dá, com certeza. Com certeza daria. E é outra coisa que é muito virginiana, né? Já que a gente está falando do virgem, que é a sua essência, né? Que o nosso sol é sempre aquilo que a gente é em essência. Então, não tem muito como fugir, quer a gente queira ou não. É isso. Pegando até desses seus trabalhos mais recentes, falar de dar trabalho, porque o mundo do trabalho também é um mundo virginiano, não é à toa que você gosta de trabalhar, que você trabalha pra caramba, que você não recusa. Não recuso, trabalho, né? É isso, não recuso trabalho. E o Dá Trabalho, que é um espetáculo que nós criamos, eu, o Paulo Azevedo, a Ju Rosenthal, dá trabalho porque a nossa vida, nosso tempo atual faz com que a gente ultrapasse esses limites mesmo do trabalho, né? A gente não tem mais, a gente brinca, meu lado pessoal e meu lado profissional, como se a gente pudesse se separar, se cindir. E o Dá Trabalho fala exatamente das consequências disso, da gente achar que a gente pode ter uma vida profissional e uma vida pessoal, que é muito o que eu vivo. Eu mesmo já tive burnout, porque trabalhei que nem uma louca, porque... Como a gente diz, faça o que você ama e você nunca mais vai amar nada, né? Porque você vai enlouquecendo com o seu trabalho. E a gente que ama o nosso trabalho, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, assim, a gente tem que buscar outros hobbies. Exatamente. Porque meu hobby, por exemplo, virou trabalho, que é astrologia. E aí eu também sou workaholic. A gente acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, e a gente vai realmente uma avalanche de coisas vão acontecendo com a gente, e a gente vai adoecendo. Então, Dá Trabalho também é a mesma coisa, é uma comédia, mas fala de uma dor, né? Sempre fala de uma dor, que é como a gente não tem limite com o trabalho, né? E como a gente despreza a nossa essência, quem a gente é, o nosso prazer, a nossa família, a nossa história de vida, em prol de que esse trabalho vai me dar tudo. E o trabalho não dá tudo, né? E eu digo isso pra mim todos os dias, porque no fundo eu acredito um pouco que o trabalho dá tudo, porque eu amo o que eu faço. Eu acredito também. Então, mas eu acho que é isso, né? Construir, enfim, o Dá Trabalho, ele fala exatamente disso, de você tem que construir. A sua saúde tem que estar em vários lugares, né? E esse teu burnout foi um dos motivadores para a peça? Foi também. Foi porque eu estava trabalhando, fazendo o que eu amo, escrevendo roteiro numa emissora super conceituada, depois... E enlouquecida, entendeu? Escrevendo até as 3 da manhã, acordando às 5, sem dormir, as pessoas me ligavam, eu já tremia. E eu fui com o Paulo, a gente foi para uma praia juntos para passar um final de semana, e ele vendo aquela situação, falou, Cris, você está completamente doida. E eu falei, não, tá ótimo, sabe? O olho piscando, que eu tô ótima. E aí depois, quando acabou, que eu percebi que foi um burnout, e aí a ideia da gente falar mesmo sobre, que eu acho que é um grande problema dos nossos tempos. Totalmente. Né? Com a diminuição das leis, com esse neoliberalismo que, vamos lá, você consegue fazer sozinho, essa ideia de que estamos sempre sozinhos. Trabalho enquanto eles dormem, né? Isso, eu quero dormir também, eu não quero, sabe? Na hora de dormir eu quero dormir.
Mas essa ideia eu já tenho uma certa idade, como disse Fernanda Montenegro, tenho mais passado que futuro, mas eu venho de uma época em que tudo era muito coletivo, e acho que você também. E hoje tudo é internet, é você fazendo, você faz seu vídeo, você não tem essa ideia de coletivo. E isso é muito opressor pra gente, porque a gente não tem pares em volta. Então você acha que você tá errado, você fala, cara, o cara do meu lado, ele tá conseguindo. E todo mundo hoje em dia vai na internet falando que conseguiu milhões. Eu não sei onde estão esses milhões, gente. A gente também queria, né? Eu também quero, e todo mundo... E aí quando você não consegue seus milhões, você fica triste, chateado. Então, enfim, tudo isso é motivo pra gente ir perdendo a mão, né? E perdendo a nossa saúde mental, que é a nossa E não tem limite, né? Porque Tem. assim, eu lembro quando era criança, que eu lembro que meus pais falavam assim, você não liga pra ninguém antes das 10 da manhã, não liga pra ninguém depois das 10 da noite, mas assim, os meus clientes, se deixar, eles mandam mensagem de madrugada no WhatsApp, né? E ficam bravos se você não responder. A gente não tem limite. Eu, depois do burnout, inclusive, fiz isso, assim, até às 10, entendendo que o WhatsApp é um lugar de trabalho, até às 10 ele tá desligado. E às 10 da noite... O meu também dorme sozinho. Assim, desligo e se você quiser falar comigo, você vai me ligar e vai ter que me convencer aqui que é urgente, entendeu? Mas são medidas que a gente vai tomando para tentar ficar um pouco mais saudável. Mas tem a ver com isso, da gente amar o que a gente faz. Totalmente, né? Então eu acho super legal, porque tem a ver com o momento, tem a ver com o teu mapa, tem a ver com a sua história. Sim. E falando sobre isso ainda, né? Assim, o humor e a dor e tudo isso que você está trazendo, tem uma linha tênue aí, né? Entre o quanto que o humor te ajuda a rir da vida e lidar com as coisas, mas também pode ser um mecanismo de defesa. Sim. Eu acho que primeiro eu acho que depende. Para quem faz humor, é um mecanismo de defesa. A gente brinca que todos os humoristas se encontraram assim na sala da diretora, todo mundo sofreu bullying, todo mundo era o excluído, todo mundo tinha um nariz maior do que a média, eu tinha uns braços uns quilômetros de braço, era esquisita. Você é esquisito, você é inadequado. E aí você percebe que o humor é uma ferramenta maravilhosa. O humor silencia. Se eu tô conversando com todo mundo aqui e eu faço uma piada, ele pontua. Ninguém vai ter coragem de falar, cara, eu não vou brincar com essa menina, adoro, com essa mulher, porque ela vai me rebater no humor. O humor é uma arma muito poderosa. Mas aí você vai fazendo terapia, eu acho que eu tive até uma crise no meio disso, não sei se aparece aí no mar, porque eu fui fazendo terapia, fui melhorando, fui amadurecendo, e o humor, pra mim, ele foi criando outras camadas, que é a camada que eu acho que eu tô agora, que é o humor como ferramenta de conexão, como ferramenta de alívio mesmo, de coletivo. Então, eu tô por isso até a mentoria, por isso a coisa da escrita, porque eu acredito que o humor, ele tem uma função importantíssima no mundo, Sim. né? Mas quem faz humor começa porque é traumatizado, porque é completamente do dor da cabeça. E aí vai trabalhando e vai melhorando isso. E falando, né, um pouco disso, dessa sua busca por conexão e tal, que você tem, né, um Mercúrio em Libra, você tem uma Lua que é em Escorpião, que a gente vai falar dela agora, que é super profunda, né, e ela tá lá na casa das conexões, então é interessante você falar isso, né, Jura? sobre querer se conectar e Muito. querer... Achei muito legal você trazer isso. Muito. Eu tô nessa fase mesmo, porque até depois a gente vai falar do Papa. O Papa teve uma influência na minha vida, acho que na vida de todos. De todo mundo. Mas você foi uma privilegiada. Mas eu fui privilegiada, eu vou contar já essa história. Mas acho que essa ideia de que eu tenho uma bagagem, o humor, ele me salvou. E eu recebo muitas mensagens, recebi principalmente durante a pandemia, de muitas pessoas falando, poxa, ver seus vídeos do Improvável, das Olívias, da Culpa é da Carlota, me salvou. Nossa, na pandemia você ficou muito ativa também, Sim, né? No Instagram, muito você ativa, fazia muito fazia vídeo. muita live com a Mari. E muitas coisas que a gente fazia, as pessoas falando, e o humor tem essa função, né? Assim, o riso, ele é coletivo. O homem, né? O ser humano é o único animal que elabora e ri, né? Sempre o cachorro, ele tá rindo, tá, mas ri da elaboração, nós somos né? Então, a risada, ela faz parte do nosso cotidiano. E a gente está rindo menos. Eu estou estudando mais sobre o riso. Enquanto sociedade, estamos rindo menos. E isso é muito preocupante. A gente é uma sociedade mais triste hoje, né? A gente é uma sociedade absurdamente triste, que tem a ver com tudo que a gente falou, de saúde mental e essa individualização, porque o riso é coletivo. Então, quando você individualiza, as pessoas param de rir.
Então eu tô um pouco nessa missão, assim, de trazer o riso de volta, como poder de conexão, como esses lugares seguros onde você pode só dar uma gargalhada. Eu vi uma matéria maravilhosa que falava um estudo, que o ser humano, ele ri, em média, 20 vezes ao dia, um adulto. Eu nem rio isso tudo, gargalhar, assim, não sei como é que tá. Eu rio. Mas eu nem sei se tá tudo isso. Mas uma criança, sabe quanto que ela ri por dia? 400 vezes. Nossa. Olha como a gente perdeu. E aí a gente vai voltar a rir na terceira idade, depois, quando a gente se aposenta, quando a gente... Então a gente não une o riso, o humor, a felicidade com a vida adulta. E isso é muito preocupante. E a vida adulta é onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo mais ativo, né? Namorando, fazendo sexo, viajando. Então como é que a gente faz tudo isso triste? E é engraçado você falar isso, né? Eu fugi totalmente agora, assim, do roteiro, mas estou aqui refletindo sobre o que tem chegado nos atendimentos para mim recentemente. Tava comentando esses dias, né? Quando eu comecei 20 e tantos anos atrás, as pessoas iam porque elas queriam saber de amor, porque elas queriam namorar, porque elas queriam ser felizes e queriam viajar. E hoje é trabalho, saúde mental, como melhorar a dor que elas estão sentindo. Sim. Então, assim, realmente é um momento muito triste, né? Assim, acho que por isso também que eu quis trazer você aqui, porque eu acho que o teu trabalho é muito importante nesse sentido, né? Acho que de formas diferentes a gente está tentando fazer o mundo um lugar melhor, né? Isso. Então, isso é bem, bem profundo, assim. E aí, pensando nessa profundidade, né? Tua lua, que é o teu emocional, é em Escorpião. E se tem uma lua mais profunda e mais intensa do que a lua em Escorpião, não tem. Não é a mais profunda, é a mais. Eu sou competitiva. A lua Escorpião é a mais profunda. Assim, a gente costuma dizer que as luas de água, né? Então, em Câncer e Peixes também são muito sensíveis. Mas, assim, o mergulho do Escorpião é muito profundo. E, assim, o limite é realmente o limite. Se der para passar um pouquinho dele... Vai assim, cavando, vai cavando. Né? Então, assim, eu costumo dizer, né, que a força de uma lua em Escorpião muitas vezes está no fundo do poço. Então, por isso que a lua em Escorpião, quando você está feliz, você é a pessoa mais feliz do mundo. Quando você está triste, você é a pessoa mais triste do mundo. Você sabe que as pessoas falam isso e eu comecei a reparar, minhas amigas falam assim, Cris, quando você está com problema, você não sai. Eu não vou procurar as pessoas quando eu tô com problema. Eu fico lá no meu mundinho e as pessoas falam, vem. Eu falei, gente, eu tô bem, tô resolvendo aqui uns BOzinhos. Tô aqui no meu pocinho aqui, mas tá no fundo do poço, mas eu tô bem, tô resolvendo, tô organizando. Você faz isso pra se buscar ou você se isola de alguma maneira pra não compartilhar Eu isso, não essas sei me fragilidades, comunicar assim? quando eu estou triste. Eu não sei, eu preciso elaborar minha tristeza. Então, assim, eu não consigo, se eu tivesse aqui agora triste, eu ia estar, assim, fazendo um esforço hercúleo, sabe? Vamos lá. Então eu preciso ficar sozinha e eu não gosto. Aí eu não sei se entra arrogância virginiana, os outros só me atrapalham. Eu não quero, Cris, vai melhorar. Não, amor, não vai. É que vamos combinar que não tem nada pior de ouvir quando a gente tá mal, que o vai melhorar. Não, assim, não vai melhorar. E eu quero aproveitar, eu gosto, assim... Peraí, vou refazer. Não é que eu gosto dessa... Mas acho que quando baixa um pouco a luz, é importante olhar. E não ficar fugindo, né? Assim, eu tenho muitos lutos reais na minha vida e eu vi da que... lua Escorpião também, né? Você tem uma lua Escorpião com Urano, que é um planeta de muitas reviravoltas também. Você passou também muita coisa na vida, Passei muita né? coisa, amor. Nossa, meu livro, quando sair, vai ter muitas páginas. Mas então eu gosto de passar os lutos, sejam eles reais ou metafóricos, vivê-los com profundidade. E aí eu não gosto de ninguém atrapalhando meu luto, sabe? Ninguém... Assim, vem... Eu brinco e falo assim, se quiser, vem, deixa uma garrafa de vinho na porta da minha casa, eu abro, pego. Quando eu estiver melhor, eu te ligo e agradeço, a gente retribuo. Mas agora não vou dividir o vinho. Então eu tenho isso, assim, né? Eu acho que isso é muito realmente desse Escorpião, que é isso. Você precisa viver até as últimas consequências, mas daí a hora que sai, né? Você pode transformar em humor ou no que for, mas elaborou e vida que segue. E você sabe que é muito louco, porque como as pessoas me veem como uma pessoa muito engraçada... Então elas têm dificuldade de aceitar esse outro lado. Mas pelo amor de Deus, gente, eu não sou uma máquina que estou o tempo inteiro sendo engraçada. Né? Então, e você é humana, né? Eu sou um ser humano, gente. Então é muito curioso isso. As pessoas têm dificuldade, mas você, como sempre, né? Minha terapeuta tem que ouvir aí você me definindo, gente. E aí, falando de você mesma se definindo, né? Você falou uma coisa muito bonita numa entrevista que você já deu, que o humor não é tirar sarro da vida, mas respeitá-la tanto que conseguimos rir com ela. Quando você entendeu isso? Eu acho que sempre. Acho que sempre. Desde criança. Nada como nascer virginiana, madura. Acho que desde sempre. Porque, pra mim, o humor, ele nunca...
Assim, pra mim, para mim, nada é sagrado. Logo, tudo é sagrado. Pra mim não tem diferença, sabe? Uma vida, um cotidiano. Pra mim tudo é sagrado e tudo é profano. Então eu posso, não é tirar sarro, eu posso rir de tudo. Porque somos finitos, somos patéticos, somos maravilhosos, somos tudo. Então eu acho que você pode rir de tudo. Né? E que é diferente de tirar sarro de tudo, que é diferente de fazer bullying, por exemplo. Sim. Eu acho que é bom deixar cada um no seu lugar. E hoje em dia eu acho que isso ficou mais claro, né? Então, eu sempre falo sempre, mas nem sempre. Mas as pessoas falam, ai, Cris, qual é o limite do humor, né? Me perguntam isso. Eu queria que as pessoas parassem, por favor, gente. Parem de perguntar e parem de falar sobre isso, porque é uma estupidez. Não chega nem chega a estar errada essa questão. Qual que é o limite do humor? Não é sobre limite. Quando você fala a palavra limite, você já não está discutindo arte. Você está discutindo outra coisa. Está discutindo velocidade de trânsito, cartão de crédito. Aí eu sei dizer o limite. Né? Agora, o limite do humor é sobre se você é um pensador do humor, que eu acho que hoje eu me defino mais como uma pensadora do humor, ou se você é o tio do churrasco. O tio do churrasco ele não é um comediante. Então, ele não tem nem obrigação de saber. Agora, se você é um pensador da comédia, você tem que entender o que é a comédia. E a comédia é para mudar o status quo. É para você olhar algo e falar, não, isso aqui não pode continuar assim. Não é para eu pegar uma pessoa e falar, você que tem uma questão que eu não gosto. Isso não é humor, isso é bullying, isso é a quinta B. Né? E aí tem que fazer terapia, tem que crescer, tem que estudar, gente. Aí não sou eu, aí é educação, aí você que lute. É a vida. É a vida. E é interessante, né? Porque o Escorpião, ele também fala muito, assim, sobre as mudanças e as transformações e as conexões que você também falou, né? E você não deixa de ser alguém que quer mudar essa energia, como você mesma falou, né? Você até acabou se adiantando de uma coisa que eu ia trazer, mas como que é esse momento quando você está no palco e que todo mundo na plateia começa a rir? Você sente ali no palco que aquilo muda alguma coisa, que vira uma coisa coletiva? Primeiro tem o ego, né? Tem o ego, gente. Ai, nossa, santificada, não. Tem o ego, adoro quando me aplaudem, adoro quando rio de uma coisa minha. Porque é muito viciante, né? Assim, você fala uma coisa, a pessoa ri, aí você fala mais. Mas o riso, essa coisa coletiva, assim, é muito delicioso. Porque tá todo mundo que não se conhece, tá junto, tá unido para elevar uma sensação, para elevar a energia, né? E a mesma coisa, quando você fala uma coisa e não ri, te dá essa sensação de fracasso que também é maravilhosa. Falei, princesa, não tá ganho, não é todo dia, não se ri da mesma coisa, por mais que você tente, às vezes a pessoa não vai rir e você vai para casa humilhadinha, dá uma choradinha. E teatro deve ser muito louco, né? Porque cada espetáculo deve ser uma energia diferente. Teatro é sobre estar presente. E isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem. A gente está sempre ou lá no passado ou lá no futuro e a gente se frustra muito com isso, né? E o exercício do teatro é estar no tempo presente. Então, se eu estou no tempo presente, tudo pode acontecer. Você pode rir, você não pode não rir. Já aconteceu de voar uma barata em cena. Aconteceu tudo, gente. E a gente a gente matou a barata. Sabe essa história da barata? Não. Posso contar a história da barata, Brasil? Quem não gosta de barata, tira as pessoas da sala. A gente estava fazendo Olívias e no final do espetáculo, as Olívias Palito, a gente cantava. E aí, a gente cantando, a plateia amando, de repente uma barata. E a Renata, uma das Olívias, assim, já tinha... Não sei como é que é quem tem fobia de barata. Ser humano, né? Mas é muito comum. E ela já... Eu vi que a gente já começou a perder a Renata, que ela já começou a fazer assim, um movimento. Eu falei, será que... Né, labirintite, o que aconteceu com ela? Dali a pouco a barata para, assim, no proscênio, assim, uma barata... CPF, RG, gente. Tinha 3 crianças aqui lá já na escola. Aqui, desse tamanho, a barata. Aí a gente, assim, cantando. Aí eu comecei a ver que a primeira fila, assim, já começou a ir pra trás, né? Aí a Mari, com aquele pezinho dela, 32, falou, vou matar o gigante. Nem que ela pisou, a barata voou. Aí foi caos. Aí foi... dedo no cu e gritaria, não sei se vamos falar assim, depois você corta. Mas a gente não parou de... Show must go on. A gente continuou cantando. E aí veio um cara, um Salvador, assim, lá da última fileira, aí sim com o pé, né? Um pé 58. Cara, assassinou a barata assim, cacapá! Aí todo mundo começou a aplaudir o cara, não aplaudiu a gente. Aí a gente terminou de cantar em volta dele. A gente foi pra plateia e a gente ficou em volta dele, cantou, e no final a gente fez assim pro grande herói. E ele matou a barata.
Assim, quando que a gente... E teve gente que depois perguntou, mas todo dia vocês soltam uma barata? Olha, gente, eu vi que eu evoluí na vida porque faz só 2 anos que eu matei pela primeira vez uma barata. Jura? Sendo que uma vez eu saí do meu próprio apartamento no meio da noite porque tinha uma barata num outro aposento da casa. Você jura? Eu juro. E aí, faz uns 2 anos, eu acho isso, né? Eu matei uma barata e falei, gente, eu evolui muito nessa vida. Eu acho o ápice da evolução matar uma barata, gente. O ápice da evolução. Mas eu mudaria de família também, ia constituir outra família. Se tivesse uma barata em casa, eu não suporto. Mas, enfim, tudo isso para dizer que o palco, ele te dá essa ideia de lidar com o que está acontecendo agora. E isso é muito legal, assim. Isso ajuda muito na saúde mental também. Então, a sensação de estar no palco é deliciosa. Maravilhoso. E aí, né, pegando o seu gancho pra gente falar um pouco do teu Mercúrio, porque o Mercúrio, ele é o planeta da comunicação, mas ele também é o principal regente do humor, né? Ah, é? Olha lá, gente, falei! E o Mercúrio, ele é o planeta regente de Virgem e de Gêmeos, mas ele também, o seu tá aí especificamente em Libra, né? E aí eu sempre me pergunto, né, assim, quanto que, assim, o humor... A gente teve um episódio que até tá no ar com a Tati Bernardi, que a gente falou sobre a chatice tá no mapa. Então eu te pergunto, e o humor? O humor tá no mapa? Você acha que tem gente que é mais engraçada? Tem gente que faz isso mais fácil? Isso é algo que se aprende a fazer? Eu acho que isso é algo que se aprende, você pode aprender, mas tem gente que nasce com a genética. Eu sempre fui assim. Ninguém me ensinou. Você e a Mari são 2 pessoas, assim, que eu acho que vocês são muito impressionantes, porque a gente pode estar conversando sobre a coisa mais séria do mundo. Eu sei que eu vou rir com vocês. Pode ser no atendimento, pode ser em casa, pode ser onde for. Eu sei que vocês têm isso. É isso. Na veia. Eu sempre tive isso. Assim, sempre tive esse timing, sempre tive esse olhar torto, que é um olhar torto pro mundo. Eu sempre vejo de um jeito torto. E eu tenho que ficar me segurando pra não ficar falando tudo que vem na minha cabeça, assim, porque é uma loucura, assim. Queria até ter uma mente um pouco mais em paz. Mas sempre tive humor. Você sabe quando a pessoa tem o timing do humor. O timing do humor é muito difícil de você ensinar. Mas tem gente que melhora, principalmente na escrita. Você pode melhorar muito seu humor, tudo, a sua comédia, seu pensamento. Tem maneiras, eu ensino isso, inclusive. Mas eu tenho um limite. Tem gente que é absurdo, assim. Eu olho para algumas pessoas e falo, gente... Como é que essa pessoa consegue? Qualquer coisa que ela faz, eu tô rindo. Eu lembro quando a gente escrevia A Culpa é do Cabral, e aí o Rafa, todos eles são muito engraçados, mas eu lembro do Rafa Portugal, que a gente falou, o que a gente vai escrever pra ele? Eu falei, gente, dá uma receita de bolo pra ele. Qualquer coisa que você colocar na mão dele, ele vai transformar em comédia, porque o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de mover... É da pessoa isso não... E tem que, gente, se você é esquisito, vem pro mundo da comédia. Não vai ficar sofrendo achando que é bonitinho. Vai pro mundo da comédia, que a pessoa paga. E existe uma diferença entre o humor masculino e o feminino no palco? Olha, é uma pergunta difícil de você responder sem a questão social. Não existe diferença entre o humor masculino e o humor feminino. Existe uma diferença entre... a aceitação do universo feminino dentro da sociedade. Então, a mulher, ela, até bem pouco tempo atrás, a gente nem votava, gente, né? Então, assim... Em alguns lugares do mundo, a gente mulher não continua sendo nada, né? Sendo nada. Então, o humor, ele tem a ver com o outdoor, fora de casa. Tem a ver com o coletivo. Tem a ver com eu pegar o poder para mim e contar na frente de outras pessoas alguma história e todo mundo prestar atenção em mim. A mulher, até bem pouco tempo atrás, ficava dentro de casa. Se ela falasse humor, seria para os filhos dela, né? Humor precisa de plateia. Então, a mulher nunca teve plateia. E sempre foi ensinada para a mulher, acho que você deve ter ouvido isso muito, eu ouvi muito, e graças a Deus, ou a deusa, nunca falei, vou seguir, que é você ria menos, você tá rindo demais... Você tá muito escandalosa. Eu ouvi de uma dentista uma vez que ela disse que quando eu tenho um problema no maxilar, ela falou, mulher tem que rir que nem princesa. Isso. Então, você percebe que eu dou muita gargalhada, né? Então, e quem gargalha nas histórias? As bruxas. Então, a gente tem uma cultura muito forte de que a mulher, o riso não é feminino. E eu sempre gosto de contar nas minhas aulas que a Deméter, a deusa, sabe a história da Deméter? Sim, ó, né? amo. Ela, por conta do riso dela, que uma outra mulher... A Balbo, né? Ela dança ali de uma maneira muito engraçada na frente da Deméter. Deméter tá deprimidíssima, porque a filha dela tá sequestrada. E ela volta a rir, e aí se fertiliza toda a terra, se volta a ter plantação. Então, o riso, ele foi tirado da mulher.
Então não tem como, é muito injusto falar riso feminino e riso masculino. Devolva nosso riso, gente. Aliás, devolva muitas coisas. A gente tem uma lista enorme, vai passar aí a lista enorme de coisas. Mas nos últimos anos isso felizmente vem mudando, né? Vem mudando, mas não é nos últimos... Assim, nos últimos anos a gente tem visto mais, né? Mas mesmo assim, às vezes você vê uma mulher no palco, para conseguir ter o apoio das pessoas, da plateia, porque a plateia é muito machista, ela fazendo piadas machistas. Tem um livro da Tina Fey. A Tina Fey é uma roteirista e comediante maravilhosa americana, e ela falava isso, que ela chegava numa sala de roteiro, que é o lugar onde os roteiristas estavam conversando ali, escrevendo, e aí às vezes ela chegava com uma piada e todo mundo gongava, porque era uma piada sobre mulher e os homens não tinham referência. Falavam, isso não é engraçado. Até que entrou outras mulheres e as mulheres começavam a gargalhar e as cenas delas sempre eram as mais engraçadas. Então, a gente tem que estar sendo validada o tempo inteiro. Sim. Então, não existe o universo feminino e masculino que pode ser falado por um homem ou por uma mulher, não tem dessa, mas eu acho que a conquista é assim, devolva o nosso riso, para de roubar as coisas da gente. Isso aí, falando ainda... Isso aí. Aí a gente respira e em 2024 você teve essa experiência mágica que você foi representar o Brasil com o Fábio Porchat para falar sobre humor com o Papa, Sim. né? Então, assim, qual foi o simbolismo desse momento para você? O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Gente, primeiro que eu venci na vida, né? Fui chamada... e a Camila Rafante tem muito a ver com isso, porque ela passou meu nome ali para algumas pessoas que ela já conhecia do Vaticano, e aí eles aceitaram, eu nem sabia por que eles iam aceitar meu nome, mas acho que depois eu entendi, porque eu sou uma pensadora do humor, porque eu escrevo, e eles queriam pessoas variadas ali no humor, e a ideia do Papa Francisco era ele fazia essas reuniões de quando em quando com profissionais das mais variadas áreas para saber o que você está fazendo no seu país sobre a sua função. E ele chamou os comediantes, e nesse encontro eu fiquei enlouquecida primeiro, porque só os comediantes foram 160 comediantes do mundo inteiro. Quando eu cheguei lá às 6 da manhã no Vaticano, já tudo isso muito insólito, dei de cara com o Jimmy Fallon, depois com a Julie Dreyfus, e aí tinha a Whoopi Goldberg, e aí tinha o Chris Rock, aí tinha a Dona Florinda, e eu olhando essas pessoas em volta de mim, e eu só pensando, olha, E tinha Chris Werson. Tinha Fábio Porchat, Cacau Protásio foi também. E eu só pensando no inglês que não estava tão bom, sabe? Hi, how you doing? Sabe? As coisas assim que eu não sabia conversar muito. Mas o Papa, o motivo do encontro, e eu achei isso, e realmente isso me impactou muito, é dele falar exatamente da importância do humor. E como a igreja é a favor do humor. E ele, inclusive, leu uma oração do humor eu não vou saber o nome do santo, que fala do humor, que me deu humor o dia inteiro, que me deu humor para saber lidar com as coisas, que o humor, ele é divino, né? Entusiasmado é ter Deus dentro de si, a palavra. Então, entusiasmado, graça, né? Estar cheio de graça, estar cheio de Deus. Então, ele faz ele fez, né, esse encontro da comédia com o divino e falou pra gente, vai embora pro seu país e leve humor, porque onde há humor não há barbárie. E eu acho isso tão bonito, né? E eu concordo. Tão importante, né? Muito assim, pro momento. Sim. Que legal. Foi lindo. É muito legal. E eu acho que tocou, né? Em vários lugares aí do mapa. Teu Vênus em Leão, né? Deve ter ficado. Ai, gente, super, olha. achando super legal. Tá ali e tal. Muito bom. E aí, falando do Vênus em Leão, né? Que também fala muito além de relações e afetos e valores, fala muito também do nosso prazer, do que faz a gente feliz. E aí, o que faz você, Cris, assim, rir genuinamente? Rir genuinamente? Nossa, que pergunta! Eu tenho riso frouxo. É um problema, inclusive, quando eu gravava as coisas que eu ri antes do tempo. Lembra da Nair Belo? Sabe a Nair Belo? Depois você googla para o pessoal jovem. Ela ria, tinha riso frouxo. Eu tenho riso frouxo. Eu acho que as pessoas que não se levam a sério, eu dou muita risada. Dou muita risada quando a pessoa que... Às vezes ela nem percebe, mas ela é meio panacona. Ela faz coisas que eu falo, cara, que engraçado. Eu dou muita risada com as pessoas que não se levam a sério, com a ingenuidade da pessoa diante de uma situação. Como eu observo muito o lado patético de todos nós, eu dou muita risada, assim, das pessoas. Mesmo que elas estejam falando sério, eu tô rindo, a pessoa fala, por que você
tá rindo de mim? Eu falo, porque tá pouco patético. E é lindo. E eu não falo isso como uma ofensa, que legal, Sei. acho bonito. Então, eu dou muita risada, assim. Que bom você falou isso. Que bom, né? Eu dou Gente, muita risada. eu rio tanto, e às vezes Você eu me ri acho, eu bastante. rio, e às vezes eu acho até, gente, eu sou meio boba, às vezes, porque, tipo, eu fico rindo muito, mas é muito legal rir, né? É muito melhor viver a vida rindo. Porque você não tá levando a sério, isso muda tudo. Né? A gente não se levar muito a sério Nossa, ajuda muito, né? Por favor, não se leve a sério, gente. Falando ainda, né, de humor, assim, como que é pra você conviver com diversos tipos de humor? Porque tem, né? Tem o humor mais sarcástico, tem o Sim. humor mais ácido, assim. Você acha que você tem todos esses tipos de humor dentro de você? Olha, eu acho que eu tenho um humor sarcástico. Eu tô muito cheia de etimologias. Eu descobri recentemente que sarcástico é arrancar a pele. Eu achei isso tão violento. Mas é tão uma lua em Escorpião, um Mercúrio É, em né? Plutão, Mas né? eu tenho. Então, combina comigo com esse tipo de violência, até porque sou filha de açougueiro, então tem em mim a violência. Mas eu tenho o sarcasmo, porque o sarcasmo também ele atrapalha a relação, né? Porque você pode usar várias. Eu sei ser sarcástica muito bem, mas ele é uma alfinetada no outro que vai minando a relação. Então, no meu dia a dia, eu tenho usado bem menos o sarcasmo, tem me feito bem. Mas eu amo ver um humor mais sarcástico, humor mais nonsense. Eu gosto do humor que é mais elaborado, não mais elaborado, porque o humor, a pataquada é muito elaborada também. Fazer a pessoa rir no simples é muito elaborado. Mas esse que faz a gente pensar mais. Acho que como eu sou muito aí, tudo que você viu aí, muito racional, eu gosto quando a pessoa, de repente, dá um nó na minha mente. E eu amo, então eu gosto desses humores, mas todos os humores, pra mim, são incríveis, assim, eu amo todos. Afinal de contas, você tem o Marte em Gêmeos, né? Então, assim, acho que a diversidade também é algo que te encanta. Também acho que é o Marte em Gêmeos que te faz rir, porque o Gêmeos também é um signo da leveza, da risada, da comunicação, né? É que me salva, né, dessa é um- chatice do virginiano. Que virginiano, mesmo. pode falar pros virginianos, que a gente é chato. Eu tenho ascendente Lua em Virgem, eu tenho que achar legal, mas é isso, assim, a gente tem um lado chato. Mas a gente tem um lado legal porque a gente tem os Gêmeos. Sim, sim. E que é um lado que a gente fala que é uma criança do zodíaco, é o Gêmeos, né? Jura? E acho que você tem isso no seu jeito de agir, que é essa leveza, esse jeito meio infantil aí no bom sentido, né? E Marte também é o planeta da coragem. E aí eu te pergunto assim, fazer humor também exige coragem, né? Super, super. Eu acho que é muito corajoso fazer humor, porque você você meio topar ser o bobo da corte, né? Topar fazer os outros rirem, topar se expor ao ridículo, pegar suas feridas e falar, olha, tá aqui minha ferida, tá vendo? E isso é muito legal, porque quando eu exponho a minha ferida, que o humor é uma ferida que já passou um tempinho, a gente pode rir dela, você olha a sua ferida com mais leveza também. Você fala, ela passou por isso, ela se separou e sobreviveu, então tá tudo certo. Nossa, aconteceu isso com a vida dela, e ela, né, perdeu tal pessoa, perdeu tal emprego e sobreviveu. Ela tá rindo disso, então também isso aconteceu comigo. Eu achei que eu não ia sobreviver. E ela me dá esperança para sobreviver. Então, eu acho muito corajoso, porque você tem que falar de você, né? Todo artista tá sempre falando de si mesmo. A gente é muito ensimesmado. Esse negócio de onde que é do leão, né? Vênus em Leão. Vênus e Leão, gente. Acabou comigo, acabou pra mim. Sou uma exibida. Mas eu acho que tem que ter muita coragem mesmo pra você, porque é sobre se expor. E você é muito, né? Assim, acho que você é muito corajosa, assim. Você fala coisas incríveis mesmo. E você acha que as pessoas estão mais sensíveis ao humor hoje em dia? Pro lado positivo, pro lado negativo? Elas tem que ter mais cuidado? As pessoas riem menos, né? Como a gente já falou aqui. Como que Eu você acho que como as percebe? pessoas estão mais bélicas, como elas estão mais reativas, porque estamos vivendo um mundo mais violento, eu acho que tem uma série de coisas. Acho que como estamos mais isolados também, a gente não encontra nossos pares, todo mundo tem assim, isso me ofende, isso me ofende, isso me ofende. E para além de estar certo ou estar errado, o que resulta, como resultado, é que a gente tem rido menos e a gente tem mais, eu tenho mais dedos, porque eu falo, cara, eu vou falar isso, mas aí tal pessoa vai se ofender. Tal pessoa vai se ofender. Então, as pessoas também vão fazer no outro rir menos. E isso vai minando mesmo o humor. Isso mina o humor, com certeza. Pro bem e pro mal, tá? Sim. Porque eu acho que também não é legal ficar tirando sarro da vida das pessoas, mas isso mina o humor. Até a gente teve, né, esse episódio agora recente do Porchat, né? Persona non grata. Ai, que amo. Eu mandei mensagem. Eu vou mandar uma mensagem pra ele no celular. Vou falar assim, amor, você chegou no auge. Pensando, mas isso, o humorista, ele é essa pessoa, ele é o bobo da corte mesmo, ele chega perto do rei, ele é o conselheiro do rei, mas ele é o primeiro aí na guilhotina, né, assim, a gente, todo humorista é isso, né, assim, acho que todo artista, mas o humorista tem muito disso, eu te amo, te adoro, mas fez uma coisinha errada, te odeio, quero que você morra.
Enfim, um beijo pro Fábio Porchat. Um beijo, Porchat. Olha, nunca me decepciona. Não isso aí. decepciona nunca. E, Cris, a gente tem um quadro aqui que chama Segredos de Netuno. Que é um Quem é Netuno? Netuno é um planeta Eu não fiz nada com Netuno, gente. Não fui eu, gente. Olha lá. E o teu planeta Netuno ainda tá numa casa que é da casa das coisas que a gente guarda, que a gente não expõe muito para as pessoas. Ele é um planeta que fala da espiritualidade, fala da arte, mas fala também dos nossos guardados, dos guardados da nossa alma. E a gente vai tirar ele aqui, é isso? A gente vai tirar ele agora. Esse quadro foi inspirado no fato de que acontece muito nos atendimentos das pessoas falarem: nunca contei isso pra ninguém, mas vou te contar agora. Mas eu tenho refletido que isso, na verdade, sempre aconteceu na minha vida, independente do trabalho. Não sei, as pessoas olham pra minha cara e acham que elas podem me contar um segredo. E, enfim, o que você... Mas elas não estavam microfonadas, né? Agora eu tô contando no microfone. Exatamente. O que você, Cris, nunca contou pra ninguém e pode contar pra gente agora. Nossa, isso é difícil, porque como tudo que eu escrevo é meu material, né? Nossa, eu não sei. O que eu... Alguma risada que você não podia contar, alguma coisa que não era tão engraçada assim e você transformou em humor. Podemos ficar dentro do humor, não precisa contar nada. Não, mas eu tô tentando lembrar mesmo de coisas que eu já... que eu nunca contei pra ninguém. Ai, gente... Não, eu contei pra muita gente. Ela pensou alguma coisa. Não, mas isso todo mundo sabia. Eu li o balãozinho. Isso todo mundo sabia. Cara, eu já... Mas isso é muito fácil também, né? Não se mas julga. eu já... Mas eu já fiz uma coisa pra conseguir um trabalho... da pessoa falar: você faz tal coisa? Eu falo: claro, faço. E aí eu fui contratada e assim. Não, isso eu já contei também, mas eu posso contar de novo? Pode. É só porque isso eu contei faz muito tempo, quase ninguém mais lembra, tá todo mundo já morto. Matei todo mundo na sequência, não sobreviveu ninguém. Agora vocês vão saber, vocês escolhem pra trás. Você escolhe pra trás quando tiver cara. Mas que uma vez eu fiz 6 meses, eu fazia dança do ventre. Muito, muito tempo atrás, gente. Antes do El Chan, depois do El Chan, eu parei de fazer dança do ventre, porque eu achei que ia misturar muito o negócio. E aí, eu fiz 6 meses de astrologia. Olha. Estudei astrologia. Você bem sabe que 6 meses de astrologia não serve pra nada. E aí, eu precisava de emprego. E aí, tinha uma época que era assim, sabe aquele atendimento que a pessoa liga e fala: gêmeos, hoje você vai ter um dia, nananã. Aí eu vi, na época, páginas amarelas. Falei: eu preciso desse emprego. Cheguei lá. A mulher... Eu cheguei, só uma cigana, assim, com os tarot, eu falei: gente, mas não é só ler como é que o geminiano tá hoje? Aí uma outra cigana, todo mundo ali, e eu ia fazer o teste, sei lá, eu tinha 18, 19 anos. Aí cheguei pra conversar com a mulher falou assim: qual é o meu signo? Eu falei: eu não achei que te conhecer. Ela olhando pra minha cara: qual é o meu signo? Eu fiz Libra? E aí ela: não. E aí ela começou a fazer um monte de pergunta. Ela falou: mas você disse que você entendia de signo. Eu disse: sim, mas eu achei que eu entendia de signo e que você ia escrever um negocinho que ia ligar. A pessoa falou: como é que tá o dia de touro? E eu fui tão humilhada. Ela falou: trouxe sua carta? Eu falei: mas que carta? Eu fiz 6 meses de astrologia, eu só sei ler, eu só sei que virgem é comunicativo. Virgem é chato. É isso que eu sei, sabe? Escorpião é vingativo, é isso que eu vou falar. Eu não sei mais nada, moça. E aí eu fui humilhada, assim, eu não peguei o emprego. E ela ficou brava comigo, foi meia hora de tortura com ela. E eu nem sabia, dá pra você olhar pra cara da pessoa e saber? Ela me enganou, gente. Seja onde você estiver, sua filha de uma mãe. Você me humilhou, eu escondi isso, que eu me senti muito envergonhada. Eu falei: gente, não sei nada de astrologia mesmo, não sei aprender. E ela me humilhou. E aí, eu não peguei emprego. E eu contei isso há muito tempo atrás, assim, agora tô contando. Mas ela nunca contou isso pra mim. Ela não teve coragem de contar antes. Nunca tive. Tá vendo? Eu falei que eu ia rir aqui, mas eu tô passando mal, vou ficar rindo nessa história, muito gente, tempo eu juro, depois. A cigana, assim, tinha até que tinha um negócio de... nos baralhos. E que não era astróloga. Mas assim, gente, isso se chama subemprego. As pessoas desesperadas... Eu não sei se era aquela Norma Bloom, eu não sei se era ela ou outra. Mas lembra, eu tenho amigos sérios que trabalharam nesses telefones e tudo certo. Mas tinha muita gente que não era séria. Eu era uma delas, amor. Eu seria uma delas.
Eu ia falar com a pessoa, você é gêmeos, vamos conversar, comunicativo. Mas eu achei mesmo, porque eu ligava às vezes, sabe, qual que é seu signo? Não tinha negócio de internet. Então você ligava, qual é meu signo? Aí a pessoa falou, olá, virgem. Eu ouvia, era uma voz da pessoa. A pessoa não tava pensando nisso na hora. Ela tava lendo um negocinho, era só pra ler, gente, juro, era uma miséria, subemprego, sabe? Olha, Muito bom. Fiquei chateada por isso. Gente, amei, gente. Um segredo melhor do que esse. Tô achando, eu preciso me recuperar agora. Tá com a asma, embaçou o óculos. Eu tô morrendo que nem bruxa. Já suei no bigode, já foi tudo pro saco aqui. Mas gente, era isso que a gente queria mesmo. A comédia, gente, pra você, as pessoas me perguntam, Cris, como é que a gente faz pra ser comediante? Tem que ser humilhado. A humilhação, ela tem que estar no currículo. Se você foi pouco humilhada, você não é comediante. Então pronto, gente, eu vou virar comediante. Pronto. Eu nunca me achei engraçada, tô começando a descobrir que eu sou engraçada, Então, faço você bastante é as pessoas rirem. Ó. Você é engraçada, amor. Descobri, ó, que a Cris, colega de profissão. Olha lá, gente. Eu também sou colega de profissão, porque eu também sou engraçada. Ah lá, é isso, E tamo junto. Muito bom, tamo junta. Gente, a gente estourou todos os tempos possíveis. Eu acho que já passou né, a gente podia começar a desenterrar as outras histórias. Tem mais, gente, eu tenho muitas contar, mais. a gente vai continuar isso depois num vinho. Vamos, por favor. Você volta aqui na próxima bom, temporada. eu Aí a gente conto mais conta, segredos. Aí vai ser só um episódio sobre segredos da Cris. A gente Tá não vai bom. falar sobre outros assuntos, sobre as suas Combinado, histórias. combinadíssimo. Que eu tô lembrando aqui várias histórias, né? Você contou uma história muito engraçada no Porchat. Do Porchat, da raia. Outro dia eu contei a história que eu quase morri com uma raia. Procura. Dá uma gugada. A Cris quase morreu com a raia. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quiser te assistir, quiser te contratar, quiser fazer mentoria com você, passe todos os seus contatos. Ah, sim. O contato é único, gente. Hoje é tudo no Instagram, @CrisWerson. Werson com M no final, porque tem um Cris Werson com M, que é outra pessoa, tá? Não sou eu. Cris Werson. E aí, se você quiser uma mentoria você faz palestra, é um speaker, um comunicador, quer melhorar seu texto, sua performance, manda um direct pra mim e a gente conversa, tá bom? E aí, todos os meus trabalhos estão lá, todos os filmes que eu fiz, as peças que eu fiz, as coisas vão sair em breve, tá tudo lá. Muito bom, obrigada, Cris. Muito obrigada. Espero você aqui de volta. Volto, gente, e já. sempre. Fechou. Obrigada, May. E obrigada, vocês estão aí. Tô terminando o episódio chorando, mas é de rir. A maquiagem deve estar borrada, mas tudo bem, porque hoje era pra falar de humor mesmo. Então a gente tá podendo tudo aqui. Mas eu quero te convidar para seguir o De Papo Pro Céu no Spotify. Assinar o canal no YouTube, meu canal youtube.com/titividal. O De Papo Pro Céu também tá no meu site. Toda quinta-feira tem uma entrevista super bacana com um convidado super especial. E todo domingo tem o Céu da Semana. Um beijo, até a próxima entrevista.